Aleluia. Aleluia. Você pode ouvir o que você está cantando. Nesta manhã, o Senhor está passeando por aqui. O Senhor está trazendo vida. Vida. O Senhor está ressuscitando chamados. O Senhor está ressuscitando sonhos. E você não pode cantar essa canção de qualquer jeito. Vida aos sepulcros, mano. Vida aos sepulcros. Vida aos sepulcros. Porque o Senhor é aquele que ressuscita. O Senhor é aquele que, quando o homem diz não tem mais jeito, Ele diz que eu faço nova todas as coisas. As coisas velhas passam. As coisas velhas passam. Aquilo que estava morto, o Senhor está trazendo vida. Vida, 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 vida. Aquilo que você pensou que estava morto, aquilo que você disse não tem mais jeito, aquilo que o Senhor diz assim: ei, eu estou dizendo, eu estou soprando vida aos sepulcros hoje. Recebe. Recebe porque é Ele. Recebe porque é Ele. É sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo para Ele. O Senhor é aquele que você olha o vale de ossos secos e Ele diz: profetiza a esses ossos secos. E dos ossos secos Ele faz um exército. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Essa palavra é para Ele, mas é para você também. Pessoas chegaram aqui com diagnóstico de morte, mas o Senhor está trazendo vida. E não importa onde tiver esse diagnóstico, não importa se é no seu casamento, não importa se é na sua família, não importa se é no seu ministério, o Senhor está trazendo vida aos sepulcros hoje. Cante, cante. Não importa o que você vê, não importa, não importa, não importa o que o médico diz. Não importa, não importa, borbulhando aqui dentro, vida, 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 vida. Oh, candelabachore, candelabacera, ladanai. Você pode cantar nessa manhã. Se você chegou aqui com um diagnóstico de morte, seja em qual área for na sua vida, seja em finanças, em qualquer área, a lei do Espírito de vida passeia aqui neste lugar. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida. E vida aos sepulcros. Cante, cante de dentro. Puxe de dentro, puxe de dentro. Flua. Torna luto em festa, a vergonha e glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros.
Aleluia. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há uma unção profética neste lugar, amados. Há uma visão profética. Não foi de propósito, não foi por acaso que este agosto profético veio com toda a força, com toda a intensidade, para despertar algo dentro de nós, para trazermos para perto do Senhor, para podermos estar mais próximos da palavra e obedecer aquilo que o Senhor Deus determinou para a nossa vida. Aleluia. Louvor, obrigado. Você pode sentar, agradecer a esse louvor abençoado. Deus tem sido bom para a nossa vida. Amém. Tem sido bom para contigo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver ali o meu tempo. Glória a Deus. Então, amados, estamos nesse agosto profético. Então, palavras proféticas, algo da parte do Senhor está sendo ministrado desde o começo do mês. E nós queremos dar continuidade. Amém? Coisas, instruções que vão abrir os nossos olhos, que vão nos despertar para algo. Para quê? Para não sermos mais meninos, para não sermos mais imaturos na palavra. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos traz maturidade, ela nos traz entendimento. E quando nós temos entendimento, quando nós temos conhecimento, nós não perecemos. A Bíblia diz que a falta do conhecimento faz o povo perecer. Mas quando esse conhecimento chega, a gente pode agir em fé, a gente pode agir verdadeiramente segundo o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Quero trazer um pouco de ensino. Se o Espírito Santo quiser pregar, ele prega. Mas quero trazer aqui um ensino sobre a questão dos dons. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 27, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e falam diversas línguas. Agora você pode abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 10. Eu vou adiantar. Versículo 10 diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Estou lendo na versão NVI, tá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Aleluia. Sabe, amado, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi algumas pessoas, não daqui, mas de outras denominações, de outra visão, dizendo que o ministério profético, o ministério do profeta, ele não mais existe, ele não está mais em atuação. E isso diz que isso foi abolido por causa de um ensino, por causa de uma visão, por causa de uma doutrina ou por causa de uma interpretação. E diz que isso foi abolido, o ministério profético ele foi abolido. Mas aqui nós lemos que em 1 Coríntios 12, a partir do 28, no 28 diz que Deus estabeleceu na igreja. Quem estabeleceu? Foi Deus. Primeiramente apóstolo, segundo profeta. E quando nós vamos lá para Efésios, diz que ele mesmo concedeu dons aos homens e designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então Deus estabeleceu na igreja, Jesus confirma o dom
que ele deu o ministério. Alguns falam que é o dom do ministério, outros falam dom de Cristo, é a mesma coisa. Então ele mesmo estabeleceu na igreja, com um fim proveitoso, com um propósito. Que propósito é esse? É edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. E se Deus estabeleceu isso na igreja para a edificação do corpo, e ele vai dizer aqui em Efésios, no 4, ele diz, já pulei aqui errado, só um momento. No 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Já alcançamos a plenitude da unidade da fé? Ainda não. Já alcançamos a plenitude do Filho de Deus? Ainda não. Estamos percorrendo para isso. Estamos nos aperfeiçoando para isso. Estamos melhorando mais para isso. Por isso existem os 5 dons ministeriais para a igreja, para aperfeiçoamento do corpo. Para que o corpo possa andar em perfeição, para que o corpo possa andar obediente na palavra, sendo maduro, tendo o conhecimento das verdades que estão estabelecidas na palavra. E quando a Bíblia vai falar, abre lá comigo, só volta ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 em diante. O capítulo de 1 Coríntios, ele vai falar sobre o amor, todos conhecem. E ele diz no 8 assim, ó: o amor nunca perece, ou nunca falha, ou nunca acaba, jamais acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Versículo 9: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ele está falando de quando Cristo voltar, ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja aperfeiçoada. E aquilo que era imperfeito no natural, no homem, será aperfeiçoado. Aleluia! Por causa de quê? Por causa do amor. Porque quando ele termina ali o capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais, e ele diz assim: mas eu vou lhe mostrar um caminho sobremodo muito mais excelente. Ele não despreza o que ele acabou de falar sobre os dons do Espírito, mas ele vai dizer: vocês vão operar nos dons, mas existe um caminho por onde esses dons vão ser operados, e esse caminho é o amor. Então, quando os dons eles são operados no amor, existe uma organização, existe uma compreensão, existe algo que é propício para Deus fazer conforme Ele quer. Pessoas não vão ser machucadas, pessoas não vão ser feridas. Por quê? Porque o amor estará em operação através dos dons. Amém? E ele vai dizer, porque em parte profetizamos, e em parte conhecemos. Então, não se profetiza ou não se conhece ainda numa plenitude. Ainda estamos num corpo físico, ainda temos uma mentalidade humana, ainda estamos na terra, ainda vivemos, ainda segundo alguns por sentimentos. Existe os nossos sentimentos, nós nos baseamos nos nossos olhos, nossos ouvidos, né? Nossa boca. Então existem coisas que ainda são limitadas para nós. E por mais que a gente busque, por mais que a gente queira falar o máximo, ou expressar o máximo daquilo que Deus quer falar, quer expressar na nossa vida, às vezes nos precipitamos, ou outras pessoas se precipitam, ou acabam não tendo um entendimento completo daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está sendo gerado no coração, e acaba falando até mais do que aquilo que Deus mandou. Acaba se expressando ou interpretando de uma forma equivocada aquilo que Deus quer para aquele momento, para aquela pessoa, para o corpo. Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente sabe que nós somos uma igreja que queremos fazer
a vontade de Deus. Amém? Nós queremos estabelecer a vontade de Deus e fazer com que ela se cumpra na nossa vida. Amém? Não negligenciando os dons, não negligenciando aquilo pelo qual nós somos chamados para fazer, porque eu e você, cada um de nós temos uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Amém? Deus não chamou você somente para ficar sentado, só para ouvir a palavra, porque quando você ouve a palavra, você tem que fazer algo com ela. Você tem que fazer alguma coisa com ela, você tem que responder à altura daquilo que você tem recebido. Amém? Mas a Bíblia vai falar assim, olha, mas são todos apóstolos, são todos profetas, são todos evangelistas, são todos profetas, pastores e mestres? Não. Ele estabeleceu uns para, outros para, outros para. E além dos 5 dons ministeriais, nem todos foram chamados para os 5 dons ministeriais, mas todos foram chamados para o ministério da reconciliação. E existe o ministério também de socorros, que a Bíblia vai falar, que é aquele de dar suporte. Amém? Você não precisa ser chamado nos 5 dons ministeriais para expulsar um demônio, para declarar a palavra de Deus. Amém? Para desfazer as obras do diabo. Pastor, aqui o vizinho aqui está endemoniado, venha-se embora. Não, pastor. O pastor vai dizer, meu filho, você tem o Espírito Santo dentro de você, a autoridade do nome de Jesus está com você. Diga para ele sair, ele vai sair no nome de Jesus. Mas pastor, ele... meu filho, a gente estava lá na casa da confraternização conversando sobre algumas coisas e algumas experiências que alguns passaram e eu creio que alguns passaram também algo parecido, de alguém se endemoniar na sua frente. Meu irmão, mas você tem a autoridade do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não vai estar incomodando o pastor mora em Carpina. Não, tem um mais perto, mas às vezes ele fica. Às vezes ele está dormindo, está cansado. Mas você tem a autoridade do nome de Jesus. Você que é nascido de novo, você que é crente, o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? A autoridade está no nome, não está no ministério, não está no dom ministerial. Está no nome de Jesus. Amém? E Ele estabeleceu para a igreja, Ele concedeu para que a igreja fosse aperfeiçoada. E o que são os 5 dons ministeriais? Se a gente olhar para uma forma prática, a gente pode comparar os 5 dons ministeriais como um técnico de futebol. Os santos, eles são os jogadores, que estão ali recebendo a instrução para fazer um bom jogo, para ter uma boa tática de vitória, uma boa tática de defesa, uma boa tática de se mover bem dentro do campo e fazer com que aquele jogo não seja perdido, que seja vitorioso naquele jogo. Amém? A plateia aí fora é a torcida. O que é a torcida? A torcida é aquela, né? Quando a jogada sai boa, a torcida aplaude, é isso aí. Mas quando o cara dá um toque errado, faz um gol contra, a torcida já xinga, já aponta, olha aí, não é assim não, tá errado, fora, fora. Essa é a torcida, é o mundo que está aí olhando para a igreja. E quando a igreja está andando certo, ela é para andar assim, mas quando alguém dá alguns deslizes, quando acontece alguma coisa errada, ela já aponta, já diz, olha aí, é assim, apontando, criticando, xingando. E nós somos o time de Cristo. Os 5 dons ministeriais, ele é o técnico. Ele está ali para aperfeiçoar o time. Amém? Trazer ali as instruções, trazer o comando, trazer a organização, trazer o esquema tático, trazer toda a estrutura para que aquele jogo seja vencido. Amém? E quando ele traz esse conhecimento para os santos, né, para o time ele é aperfeiçoado. Os santos ele aprende, os santos eles são instruídos para poder fazer um bom jogo. E desses santos vão sair técnicos. Amém? Aleluia. E o que ele diz aqui, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Vão cessar. Vai chegar um tempo onde não vão precisar mais profetizar, onde não vai mais, precisamos mais estar orando em línguas.
quando Jesus vier buscar a sua igreja, vamos ter uma linguagem universal, uma linguagem celestial, uma linguagem divina. Não precisamos mais orar em línguas, orar em português, vamos ter apenas um dialeto. Amém? Vão cessar, mas ele diz que o amor, ele vai permanecer. O amor, ele vai prevalecer. Amém? Porque o amor, ele é um vínculo da perfeição. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aqui em... Santa hora passa, meu. 1 Coríntios 14. Ele vai falar especificamente sobre o dom de línguas e do dom de profecia. E no 14:1 ele diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento ou fortalecimento ou exortação e consolação dos homens. Quem fala em línguas fala a si mesmo e a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: olha, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, porque os dons foi voltado para a igreja. Os dons foi dado para a igreja. Amém? Mas principalmente que profetizeis, ou que busque o dom de profecia. Sabe, há uma diferença entre o dom de profecia e o ministério do profeta. Amém? O dom do profeta. O dom do profeta, ele é um ministério, ele é algo que foi estabelecido por Deus dentro dos 5 dons ministeriais. O dom de profecia, como a Bíblia vai dizer, que todos nós podemos profetizar. Amém? Buscar em Deus orientação, inspiração para podermos profetizar, para podermos falar aquilo que está na boca de Deus, no coração de Deus, para instruir e edificar a igreja. Amém? Quando Deus fala através de alguém, não precisa ser necessariamente de um profeta, amém? Mas quando nós nos disponibilizamos a falar e a trazer a orientação de Deus para a igreja, há uma edificação, há um encorajamento, há uma exortação. E como nós falamos, exortação não é aquele que vai dizer: ei, você está errado, você fez isso, você fez aquilo. Não, a exortação é dizer: olha, você errou, mas eu quero te trazer para perto. Eu quero te mostrar o caminho que vai te colocar em ter um procedimento correto. Porque esse caminho que você está seguindo vai te levar para uma ruína. Vai te levar para um fim que Deus não quer. Mas vem para cá. Vem para cá. Vou te pegar pelo braço. Anda conosco. Anda com a gente. Segue essa instrução aqui. Que por esse caminho aqui você vai andar seguro. Você vai andar guardado, em segurança, protegido. Amém? Então Deus, ele pode usar qualquer um de nós. Amém? Mas existe uma organização, existe um controle. Amém? Nada que a gente faz aqui pode ser aleatório, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desordem. Amém? E nós, não sei se você já viu por aí na internet, eu não quero criticar, mas coisas que saem do controle, saem daquilo que Deus estabeleceu. E aquilo traz confusão, aquilo traz uma desordem. Onde era para o corpo de Cristo ser edificado, acaba trazendo mais confusão, acaba trazendo mais complicação. E Deus não é complicado, meu. Deus é correto. Nós podemos compreender Deus quando nós buscamos pelo Espírito e entendendo a sua palavra. Ele deu a sua palavra para a gente entender, para a gente crescer, amadurecer. Amém? Amém. Aleluia. Ele diz aqui, ó, segue o caminho do amor, busque os dons espirituais, busque andar nos dons. E a gente vai buscar em Deus essas orientações.
mas a gente buscar principalmente o dom de profecia para essa edificação, para que esse ajuste seja completo. No versículo 2 ele diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Paulo não está aqui desprezando o falar em línguas. Ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele está dando importância tanto para um como para outro. Ele não está dizendo aqui, olha, quem profetiza é o melhor. Quem profetiza é que é o maioral. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que a importância para um culto público é que as profecias elas cheguem para o ajuste. É que as profecias elas venham com mais ímpeto. Amém? Por quê? Porque quem ora em línguas, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Imagina se eu subisse aqui e começasse a pregar aqui em línguas. Você ia ficar assim. Mas se o Espírito Santo não trouxer uma interpretação para mim, vou sair daqui da mesma forma que entrei. Ou pior, mais confuso. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você saia daqui entendendo aquilo que está no coração dele. Entendendo aquilo que é conforto para o teu coração. Amém? No versículo 3 de 14, ele diz: a profecia traz edificação, exortação, encorajamento, né? Consolação, alcançando a todos que o ouvem. Esse é o fim proveitoso da profecia. Alcançando a todos que o ouvem. Inclusive, se pessoas entrarem aqui que ainda não são crentes, que ainda não são nascidas de novo, elas podem entender interlegivelmente. Amém? O que é interlegivelmente? Significa claramente, significa de melhor compreensão, com a maior facilidade de entender. Amém? Então, o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente não saia daqui confuso. Principalmente os que vêm de fora, estejam visitando, que sejam pré-crente, amém? Vai se converter, vai receber a palavra, a semente da palavra, mas que ele saia daqui com algo no seu coração, que foi tocado por aquela unção, que foi tocado por aquela palavra, que ele conseguiu entender e compreender aquela palavra, amém? Que Deus opera no coração. E no versículo 4 ele diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. No versículo 5 ele diz: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Amém? Como eu estou dizendo, ele não está colocando aqui uma estatura maior de quem profetiza, mas está dizendo aqui que a importância da profecia, do dom de profecia em operação no culto, ele é mais edificante, porque alcança o corpo, amém? Mas ele diz assim: eu gostaria que todos vós falassem línguas, que todos vós fossem batizados no Espírito Santo e falassem fluentemente em línguas, edificassem a si mesmo através das línguas. Amém? E nós podemos fazer isso, nós podemos nos edificar, é algo que Deus preparou, é um dom de Deus, dom quer dizer presente, e a gente pode se estabelecer nisso. Mas ele disse, voltado para o corpo, é mais importante que vocês profetizem, é mais importante que haja uma palavra de Deus para o corpo, para que o povo seja completamente ajustado, completamente exortado e confortado pela palavra de Deus. Um pouco mais na frente, lá em 14, 29 em diante, ele diz: tratando-se de profetas, olha, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar. Diga, eu posso profetizar. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Versículo 32, o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Amém?
Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E ele diz que o espírito do profeta está sujeito aos profetas. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem domínio próprio. Ele quer dizer que você não é um ventríloco na mão de Deus. E você, eita, agora eu tenho que falar, não. Você é livre. Você tem controle sobre o seu corpo, sobre a sua boca. Não, eu tenho que falar agora, eu tenho que falar. Não. Deus não é Deus de desordem. Um vai falar e os outros vão ficar calados. E a profecia ela vai ser julgada cuidadosamente. O que é que vai testificar em você? É o Espírito Santo que está dentro de você. É aquilo que você recebe no teu espírito. E você vai julgar aquela palavra que você recebeu. Talvez seja uma palavra que não seja para esse tempo. E se não é para esse tempo, você, amém, eu guardo. Outra coisa, o espírito profético ou a unção profética, ela não vai se levantar no meio da igreja, apontar para alguém e dizer, você está errado. Deus está mostrando que você tem 2 mulheres. Deus está mostrando o que é que você está vendo ali no computador, na internet. No meio da... Matou a pessoa. Pode chamar o IML que vai ser só... Deus não faz isso porque Deus não é Deus de confusão. E outra coisa muito importante, nós temos um casal pastoral. O anjo da igreja, onde Deus ele vai falar muito através do cabeça. Amém? Ah, pastor, Deus me trouxe uma palavra aqui para a igreja, porque tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ei, nós temos um anjo da igreja onde Deus vai tratar coisas especificamente para a igreja local, através do líder, através do anjo da igreja. Amém? Se você recebeu algo de Deus, você chega para o pastor, conversa com ele que você recebeu. Pode ser até algo bom, pode ser algo até que Deus realmente tem para essa igreja. Pode ser também que não seja para esse tempo. E Deus vai dizer, e ele pode usar o pastor pode receber no seu espírito. É isso mesmo, irmão. Eu também tinha essa mesma concepção, essa mesma percepção. Amém? E se ele disser, olha, você pode dar essa visão aqui para a igreja, aí vocês, olha que diferença. Diferente de alguém receber ali algo, se levantar e, eita, que eu digo a você que Deus está me falando. Ordem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você não é alguém incontrolável. Você é alguém que tem domínio próprio. Ah, mas tem que ser para agora. Não precisa ser necessariamente para agora. Você pode ter recebido algo de Deus, esperar o culto acabar, depois você chega para o seu pastor. Pastor, é assim, eu tive uma visão, tal. Amém? Ordem e decência. Deus não é Deus de confusão, não é Deus de desordem, é Deus de paz. Um culto ele se torna tão agradável quando a gente segue a instrução do Espírito. Quando a gente deixa o Espírito Santo nos conduzir e a gente respeita aquilo que está estabelecido na palavra. Amém? Amém. Dá para não cair, filha. Aleluia. Então abre tua Bíblia. A gente... Meu Deus, acabou o tempo aí. Deixa eu só ler um versículo aqui para a gente terminar. Meu Deus. 1 Tessalonicenses, só para a gente concluir, nós vamos dar início à celebração da ceia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Ele diz, não apaguem o espírito. Versículo 20, não tratem com desprezo as profecias,
21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amém? Então, você ouve e retém aquilo que é bom. Absorve aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que no teu espírito testificou e confirmou para o teu crescimento e amadurecimento. Amém? Queria chamar já o louvor. Algo da parte de Deus, estamos num agosto profético e Deus ainda tem muito mais para tratar conosco, falando sobre a profecia, sobre o dom profético, sobre o dom do ministério do profeta e algo que ele vai fazer também na forma prática. Eu creio que pessoas ainda estão vindo para ministrar aqui, que vai trazer algo da parte de Deus, algo profético para a nossa igreja, e nós já estamos vivendo isso, amém? Estamos experimentando aquilo que está no coração de Deus para este tempo, e é para este tempo, mas também que vai repercutir, vai reverberar também para o tempo futuro, amém? A gente não pode viver o futuro sem viver o hoje. Vamos viver o futuro, mas algo que a gente tem que preparar hoje, algo que a gente tem que ser instruído hoje, para que a gente seja amadurecido mais lá na frente. Amém? E eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, que quer entregar a sua vida para Jesus, que ainda hoje quer participar da Santa Ceia do Senhor. Isso não há nenhum impedimento, não há nenhuma implicação na palavra de Deus. Se você aceitou Jesus, você já tem acesso ao céu, você já tem acesso a uma vida eterna, então você também tem acesso ao dono da ceia, aquele que providenciou e que te deu acesso a estar junto com ele. Amém? Tem alguém aqui que quer fazer isso nessa manhã? Entregar a sua vida para Jesus? Todos salvos? Todos santos? Amém? É santo ou não é? Amém. Aleluia. Então eu queria chamar os diáconos. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios. Vamos celebrar a ceia com muita reverência, muita adoração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, repartiu e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, de uma aliança perpétua no meu sangue. Amém? Bebam em memória de mim. Amém? Então, Paulo, ele traz essa instrução que recebeu do próprio Jesus sobre a ceia, a partilha do seu corpo, a partilha do seu sangue. E a ceia, ela tem um sentido muito forte sobre partir o pão, comunhão, estar junto, estar próximo, estar em um só corpo. Quando comemos do corpo de Cristo, bebemos do seu sangue, ou do cálice de uva que é representando o seu sangue, nós estamos dizendo que somos um com Ele, somos parte dele, somos parte do seu corpo. Amém? E a gente vai fazer isso nessa manhã com muita reverência, muita adoração. Eu quero que você levante sua mão para nós orarmos por esses elementos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor, Pai, e agradecer por Tua bondade. Nós queremos abençoar este pão, Pai amado, que representa o Teu corpo, que foi moído por causa do nosso pecado, Pai, mas que nos trouxe paz, que nos trouxe cura, que nos trouxe salvação, que nos trouxe perdão. E queremos consagrar para essa finalidade, assim também como esse suco de uva, Pai. Nós queremos abençoar e consagrar, sabendo que o Teu sangue, Ele nos remiu de todo o pecado, Pai. Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos resgatou e nos perdoou. E em nome de Jesus,
nós queremos abençoar e consagrar para essa finalidade, em nome de Jesus. Amém? Então quero que você receba aí com muita reverência o cálice e o pão. Amém? Se você é de outra igreja e está nos visitando, essa não é a ceia do Verbo da vida, essa é a ceia do Senhor. Amém? Então, se você é nascido de novo, se você já entregou a sua vida para Jesus, só porque faz parte de uma outra denominação, nós respeitamos o que é ensinado lá, mas aqui nós fazemos assim, porque nós entendemos pela palavra que já fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Então você pode cear livremente. Aleluia. Soberano e fiel, não há outro como tu, reinas
Aleluia. Aleluia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus virá nos resgatar, a sua igreja santa e imaculada. Por isso estamos em um processo de aperfeiçoamento, sendo edificado pelos 5 dons ministeriais, para não sejamos mais como meninos, enganados e levados a todo vento de doutrina. Amém? Que Deus estabeleceu para a sua igreja é para que ela cresça e avance forte, entendendo e com conhecimento daquilo que Ele é. Amém? Aleluia. Aqui está a nossa vitória. Aqui está a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Ele estabeleceu para que nós pudéssemos estar lembrando em memória de mim, Ele disse. Sempre lembrando dos seus feitos e da obra redentora naquela cruz. Amém? Aleluia. E com muita reverência nós vamos participar todos, primeiro do pão, depois do cálice. Aleluia. Aleluia. Ele diz que depois de ter ceado, diz que eles cantaram um hino. Eles celebraram. Eles cantaram a sua vitória. Aleluia.